Boa noite a todos. Hoje é o dia 14 de dezembro de 2023, são 19 horas e 3 minutos, e invocando a proteção de Deus, nós damos início à segunda banca do trabalho de conclusão de curso do SESV, do semestre letivo 2023-2, tendo como examinador o eminente professor Tiago Santos Andrade e os concluintes Leidiane Araújo Fernandes Pralon, Ricardo José Sanches, Rafael Schwartz, Lucas Furtado Gremschel. Sejam todos muito bem-vindos. Né? Cada um dos concluintes farão jus a 10 minutos para a apresentação. Eu vou alertar 2 minutos antes do término e daremos uma tolerância de mais 3 minutos para as conclusões. Eu abro, então, a palavra com muita alegria para que o nosso querido examinador possa fazer a sua saudação inicial. Com a palavra, o professor Tiago. Boa noite, alunos, tudo bem? Hoje Noite. é um momento de muita alegria, se encerra um novo ciclo, se inicia um novo ciclo na vida profissional de vocês, né? Encerramos esse ciclo acadêmico e vamos iniciar o ciclo profissional. Peço a todos que tenham bastante atenção, lembrem-se de tudo que foi escrito, né? Tendo em vista que a pesquisa foi realizada por vocês. Hoje é o momento só de externar aquilo que foi confeccionado durante as pesquisas e desejo boa sorte a todos. Não é um momento de apreensão, é um momento apenas de exclamação. Hoje é o dia corolário dos 5 anos de atividades acadêmicas aí, e vai dar tudo certo, só manter a calma. Muito obrigado, professor Tiago. E sem mais delongas, nós convidamos a nossa querida concluinte, Leidiane Furtado Leidiane Araújo Fernandes Pralon, que vai fazer a defesa do trabalho de conclusão de curso sobre o tema Direito ao Consumo, uma análise da lei do superendividamento a partir do mínimo existencial. Com a palavra, Leidiane. Boa noite a todos. Meu nome é Leidiane Araújo Fernandes Pralon. Eu sou aluna do 10º período do SESV, do curso de Direito, e o meu tema é Direito ao Consumo, uma análise da lei do superendividamento a partir do mínimo existencial. Bom, eu escolhi esse tema porque na época que eu ouvi a primeira vez falar da lei do superendividamento, eu fazia estágio no PROCON, então foi uma lei que me gerou uma grande curiosidade de como ela seria aplicada aos consumidores e o impacto que ela poderia causar na vida deles. Então, com isso, eu saí do PROCON, mas fiquei com essa dúvida e resolvi escrever sobre isso. A lei de superendividamento, ela define o superendividado aquela pessoa de boa fé que adquiriu um produto ou serviço no qual ela não consegue mais continuar pagando. E aí vai acumulando aquela dívida ao ponto de que ela tem que escolher entre manter o mínimo existencial da sua vida ou pagar as suas dívidas. Então, com isso, ela surgiu para proteger esses consumidores vulneráveis que se encontram nessa situação. Essa lei, ela é de extrema importância no meio da sociedade, porque no atual cenário que a gente se encontra, muitas pessoas se encontram em situação de superendividamento e às vezes acham que não tem solução, não tem saída. Então, ela veio para demonstrar que tem como sair e proteger esse mínimo existencial. O mínimo existencial, estabelecido por essa lei, quando ela surgiu, foi de 25% em cima do salário mínimo, porém, ele não acompanharia o valor do reajuste do salário mínimo. Então, pelo decreto 11.150 de 2022, ficou mais ou menos em torno de R$ 330. Foi um valor que gerou um grande questionamento por não ser considerado um valor viável para se manter uma vida digna, porque com R$ 330, como que uma pessoa vai conseguir comprar uma alimentação, pagar a sua conta de luz e ainda muitas vezes pagar um aluguel, né? Então, em 2023, surgiu o decreto 11.567 de 2023, que estabeleceu o valor de R$ 600 como mínimo existencial
e revogou o parágrafo 2º do decreto anterior, e que falava que não poderia acompanhar o reajuste do salário mínimo. Bom, como eu já mencionei, né, ela é uma lei de grande importância, porque ela protege e garante a dignidade do consumidor. É garantir que o consumidor ele possa consumir de maneira adequada e digna produtos e serviços disponíveis, mas de maneira consciente. É ele saber que aquilo que ele está adquirindo para ele não vai gerar impactos futuros, ao ponto de que ele ter que escolher entre pagar uma dívida e, às vezes, comprar uma alimentação ou algo assim. Então, ela é uma lei que ela trouxe alterações importantes no Código de Defesa do Consumidor. Ela também trouxe responsabilidade aos fornecedores, de extrema importância. Eu destaco aqui o fato do consumidor, quando muitas vezes ele vai comprar algum produto no qual ele tem juros, essa lei ela tratou de maneira especial que o fornecedor ele tem que informar o consumidor qual é a diferença, né, desse produto com juros ou sem juros, o valor final, a taxa de juros, qual é o impacto que isso pode ter na vida do consumidor. E ela também trouxe de maneira mais adequada, assim, um acesso à justiça. Eu falo de maneira própria, porque quando eu estagiei no órgão do PROCON estadual, eu via muitas vezes, ao atender o consumidor, a gente ter que dar orientação de primeiro, em vez de ele ir procurar a justiça, ele ter que passar no PROCON, né? O que não existe, e essa lei deixou isso bem claro, que o acesso à justiça, ela tem que estar ali para o consumidor, ele não tem que ser imposto de antes procurar a justiça, ele tem que passar em algum outro lugar. Então, essa é uma operação também que eu achei muito importante mencionar e destacar aqui. Essa lei, como eu já disse, né, por ela possuir uma grande importância, ela precisa ter maior cuidado quando ela se trata do mínimo existencial. Lógico que atualmente o valor de mínimo existencial de R$ 600 pode ser um valor que abrange uma grande maioria da sociedade, mas tem pessoas que com 600 reais não conseguem sobreviver ainda, não conseguem se manter. Então, ela tem que ser uma lei que ainda tem que ser analisada, ainda tem que ser cuidada sobre o mínimo existencial, tentar achar uma saída para analisar isso de maneira mais cuidadosa, uma maneira que pode realmente abranger a todos os consumidores, para que não fiquem excluídos da sociedade. Então é isso, o meu tema é mais ou menos mais ou menos não, né? Se trata sobre isso, de uma lei muito importante que ela veio para cuidar dos consumidores, principalmente que se encontram nessa situação de superendividamento e que é uma situação que muitas vezes a pessoa acha que não tem saída, que não tem para onde ir e que é cada vez mais comum na nossa sociedade, infelizmente, está se tornando cada vez mais comum as pessoas se encontrarem nessa situação, principalmente por falta de orientação ou de informação, ou até de má fé do fornecedor, por não passar uma informação adequada na hora da relação de consumo. Excelente, Leidiane. Parabéns. Obrigada. Eu tenho o prazer de convidar a fazer uso da palavra o professor examinador Tiago Santos Andrade para arguir a candidata e tecer as suas considerações. Boa noite, Leidiane, novamente. Gostei bastante do seu trabalho, principalmente do trabalho escrito. E sobre o mínimo existencial, vou fazer algumas perguntas sobre esse mínimo existencial. Você colocou que esse mínimo existencial de R$ 600 seria inviável. A grande questão sobre o mínimo existencial para aqueles indivíduos que não têm renda própria. Nós, sociedade, iríamos providenciar, o Estado iria captar esse recurso de alguma forma e iria repassar para o indivíduo. Então, quando eu questionei a minha dúvida referente ao mínimo existencial era realmente nessa situação. Como que ficaria aquele, por exemplo, ambulante que não tem uma renda fixa, né? Então, não é garantido que ele tenha essa renda de R$ 600. Eu acho que a maneira correta seria analisar caso a caso. Talvez nem que o Estado providencie esse valor,
mas que seja analisado e aplicado de maneira da condição em que o consumidor se encontra. Ou seja, se hoje a renda dele é inferior a R$ 600, que dê a ele a condição de pagar as suas dívidas dentro do valor que ele tem disponível. E também que seja, porque a lei ela não deixa muito especificado se é uma renda bruta familiar, né, se é de toda a composição familiar ou se é só do indivíduo. Então, às vezes, se for de toda familiar, talvez dê para que ele pague sem precisar até de uma intervenção do Estado para impor ou dar algum valor para ele. Essa legislação do superendividamento, ela abrange tanto PJ quanto pessoa física, é isso? Não, ela é especificamente assim para pessoa física. Ela também fala da pessoa jurídica, né? Ela também, assim, no meu entendimento, eu vejo que a pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica, dependendo da relação de consumo, ela pode já encarar como fornecedor, né? Correto. Esse seria o meu próximo questionamento, você já respondeu. Então, dou por satisfeito, Ediane. Obrigada. Nada, o trabalho está muito Boa bem noite a escrito, todos. não foi suficiente. Obrigada. Parabéns a Leidiane. Obrigado, professor Tiago, pelas suas considerações. E nós convidamos para fazer uso da palavra, então, o concluinte Ricardo José Sanches, que fará a defesa do artigo Os limites éticos à invasão da privacidade, o direito fundamental à privacidade em face da captação de dados pelas assistentes virtuais pessoais por interfaces de voz nos aparelhos eletrônicos. O título do trabalho é quase um TCC. Por Boa noite. gentileza, Ricardo, por Boa gentileza. noite. Boa Boa noite a noite. todos. Boa noite, professor Sancler, meu Boa noite. orientador, professor Dr. Tiago, examinador, os demais colegas, boa noite. Meu nome é Ricardo José Sanches, né? Sou aluno do 9º período da instituição SESV e vou agora iniciar a defesa do meu artigo, né? O que me levou a escolher o tema desse artigo foi a constatação da enorme quantidade de dados captados pelas assistentes virtuais pessoais e enorme quantidade de usuários dessas assistentes, né? O próprio IBGE nos mostra no último censo, agora que foi em 2022, que 96%, 96,3% dos domicílios possuem celulares e 90% possuem internet, né? Então, a metodologia utilizada para isso foi a pesquisa bibliográfica, na qual eu analisei doutrinas, legislações vigentes e jurisprudência a respeito do tema. O conceito de privacidade encontrado na pesquisa foi o conjunto de informações que o indivíduo possui e que ali ele pode escolher, ele tem a liberdade de escolher com quem partilhar, se quer partilhar, com quem o fará e quando o fará, né? Costa Júnior também defende a teoria dos círculos concêntricos, foi uma teoria que surgiu na Alemanha e ele foi precursor dela aqui no Brasil. Ele defende dizendo ainda que a intimidade está no interior da privacidade, ou seja, cabe somente ao indivíduo, né? E qual o problema que tem acontecido? O conceito de VPA é um software capaz de interagir com o humano e respondê-lo em linguagem humana também, ou de executar pequenas tarefas, né? Não mais aquela linguagem binária de 0 e 1. E nessa captação de dados feita pela VPA, pela VIPA, né? Ela pode captar no momento da interação com o usuário, no momento que o usuário ele dá um comando para ela já lança aquilo para o banco de dados e de maneira ininterrupta. Ou seja, para existir a captação de dados, basta apenas que exista um assistente virtual por comando de voz no seu dispositivo, né? Essa assistente ela pode ser a Alexa, no caso do assistente da Amazon, é a Alexa, da Google é o Google Assistente, do Windows é a Cortana, da Apple, né? É a Siri. Basta apenas que ela exista naquele ambiente para ela captar os dados. E essa captação de dados, de maneira ininterrupta, a pesquisa demonstrou que ela fere a privacidade e a intimidade do indivíduo.
porque não há como o indivíduo delimitar o tema a ser abordado perto daquela VPA, né? aquela VIPA, né? Então, ele não tem ali como selecionar um tema, uma vez que ela está a todo instante em uma vigilância ininterrupta, captando todos os dados. O usuário, na realidade, ele pensa que aquilo dali, quando ele assina o contrato de adesão para poder utilizar aquele dispositivo, ele pensa que toda a captação de dados que vai ser feita ali é para o benefício dele. Então, às vezes, ele nem contraria aquilo dali. Mas a pesquisa nos mostrou que aquela captação de dados feita pelas empresas, ela é para gerar um grande número de informações a respeito daquele indivíduo e depois, posteriormente, ofertar produtos selecionados para aquele indivíduo, personalizados para aquele indivíduo. O que a gente verificou assim, durante a pesquisa, que isso com relação aos pensamentos éticos, com relação à ética, o que a ética pensava no passado e projetava para o futuro não era isso. Projetou-se que esses aparelhos digitais, essas intervenções tecnológicas, esses aparatos de inteligência artificial eles viriam para poder beneficiar o usuário, viriam para propor um bem comum à sociedade, viriam para facilitá-lo em tarefas que ele habitualmente não precisaria fazer e ele iria focar em tarefas que seriam de uso exclusivo dele, entendeu? Então, no campo da ética, a gente verificou que a finalidade desses aparatos tecnológicos, quando se fala em internet das coisas, não foi para o bem comum, e sim para suprir as grandes necessidades das empresas, que era a captação de dados e ofertar um produto personalizado para o cliente, né? Então, foi percebido que os dispositivos que resguardam a privacidade e a intimidade, eles estão descritos na lei, encontramos eles na Constituição Federal, encontramos no Marco Civil, encontramos na LGPD, e a invasão de privacidade que tem ocorrido não é por falta de fundamentação, tá? Por isso, concluo esse trabalho sugerindo que esse tema seja mais estudado, que é o tema da... Entrou, né? Desculpa, Ricardo, deixa eu, Pode continuar? por gentileza. Tá. Sugerindo que esse tema seja mais estudado, mais debatido, para que ele não venha a ferir os direitos individuais, a privacidade e a intimidade do indivíduo nas relações de consumo futura. Concluiu? Muito bem, muito bem, muito bem. Com a palavra, o eminente examinador, professor Tiago Santos Andrade, para arguir o candidato e tecer as suas considerações. Boa noite, tudo bem, Ricardo? Gostei Boa bastante noite. do artigo escrito, mas vamos lá, sem mais delongas, como diria o professor Sancler. Ricardo, essa matéria ela tem ligação direta, umbilical, poderia dizer, com as temáticas penais, né? Tendo em vista que a LGPD, além de algumas sanções administrativas, também faz ligação com o Código Penal. Eu senti falta de alguma fundamentação ligada ao direito penal, ao processo penal no seu trabalho. Entendi. Você acabou indo para o lado mais social, mais ético, né? Há uma pesquisa social, Profe- mas Professor, se me permite apenas um esclarecimento, o Ricardo, inclusive, pretendeu no trabalho fazer uma incursão sobre os aspectos penais, inclusive com o advento da LGPD, né, e com os crimes de informática. Mas eu temi, e aí eu faço meia-culpa, que eu delimitei o ímpeto do Ricardo na pesquisa, porque a gente dispunha, naquela ocasião, de pouco tempo
para concluir, e nós optamos naquele momento, mestre, por delimitar sobre a questão do direito à privacidade no seu aspecto enquanto um direito fundamental. E realmente essa questão do ponto de vista das implicações penais realmente engrandeceria o trabalho e eu acho que o Ricardo poderia prosseguir nisso num projeto de mestrado, numa oportunidade. Mas eu me associo ao Ricardo nessa falha. Foi falha, não foi falha, não, foi só um caminho alternativo. Ricardo, continuando aí na esteira da LGPD, quando a gente tem um conflito de interesses, nesse caso, o direito da informação, o direito de um órgão de comunicar, uma emissora de TV, como é que fica esse choque? Quando você tem choque entre dois interesses relevantes? Aí você está falando sobre o direito ao esquecimento, que foi citado no trabalho? Direito de esquecimento também, mas a própria privacidade do indivíduo. Exemplo, eu cometi um crime, mesmo sendo criminoso, eu tenho direito à minha privacidade, porque eu vou ser exposto pela TV Globo, pela Record, por qualquer outro meio de comunicação. Quando eu tenho Aham. um choque entre esses dois princípios, né? A comunicação social, a livre comunicação, o livre exercício do trabalho, etc., e a privacidade do indivíduo. Uhum. Eu verifiquei durante a pesquisa que até sugeri o direito do esquecimento como proposta para o usuário, uma vez que a captação de dados ela tem sido ininterrupta, não estamos mais falando de pequenos dados, né? Estamos falando da vida do usuário, toda a vida dele ali. Então, eu sugeri o direito ao esquecimento, mas, contudo, ele ainda está em debate aqui no nosso país, né? Não é muito aceito com relação a essa questão da divulgação, o direito à divulgação, o direito à informação, né? Então, eu creio que esse indivíduo ele tem o direito dele, mas o direito da coletividade ele vem acima, né? Ele vem acima. Então, essa questão não tem como resguardar a privacidade desse indivíduo, uma vez que aquele fato é um fato público, envolve mais pessoas e mais pessoas têm direito àquela informação, né? Esse era o ponto que eu queria saber. Mandou muito bem, parabéns pela explanação. Obrigado. Gente, satisfeito. Obrigado. Professor Tiago, o senhor teve a oportunidade de ler o trabalho do Ricardo. Eu queria pedir a vênia de todos que nos assistem para registrar o quanto eu fiquei impressionado com o texto do Ricardo. Eu queria registrar que eu considero que hoje nasce um escritor. Eu acho que o Ricardo deveria se dedicar, já tive a oportunidade de falar isso com ele. O texto do Ricardo é um texto absolutamente diferenciado. É um texto leve, é um texto dialogal, não é? Um caminho bastante diferente do que usualmente a gente vê na academia. E o que me chamou a atenção, professor, foi ele conseguir ter essa leveza no trato de um tema tão árido e, ao mesmo tempo, sem perder o rigor científico. Inclusive, eu recomendo a todos a leitura desse trabalho produzido pelo Ricardo Sanches. Um trabalho que realmente é fora da curva, né? De fato, cientificamente a pesquisa foi muito boa, mais de 30 citações aqui, É, teve citações internacionais, como a revista Forbes, então, mas parabéns o pelo trabalho texto dessa. dele é espetacular, mestre. Nós temos que manter ele por perto, viu? Temos que mantê-lo por Sim, sim. perto. Muito obrigado pelas palavras, professor. Parabéns, Ricardo. Colegas, Extremamente nós grato. temos mais dois concluintes na noite de hoje. Antes da gente passar ao terceiro concluinte, que é o Rafael, eu queria solicitar a colaboração de todos, no sentido da gente fazer aquela foto oficial que a professora Ariane nos exige, aquele sorriso, não é? Então, quem puder, por gentileza, quem estiver em condições de fazê-lo, que puder abrir a câmera, nós vamos fazer aquele print histórico, né? Que é o momento da apresentação nossa.
Então Eu vamos também? lá, hein? Pode? Mais um para ter certeza. Pronto. Agora, Ricardo, me fala só um alô aqui, porque eu esqueci de fazer Oi. a sua foto aqui. Fala isso, isso. E- Beleza, só para poder registrar aqui. Mesma coisa, Leidiane. Por gentileza, Leide. Speaker, please. Oi, Ah, aquele sorrisão. Beleza. sorrisão de Pois alívio. não. Eu tenho o prazer de convidar a fazer uso da palavra o concluinte Rafael Schwartz, que fará a defesa do trabalho de conclusão de curso sobre o tema Acordo de Não Persecução Penal, a extrajudicialidade da resolução de conflitos. Com a palavra, Rafael Schwartz. Professor, boa noite. Primeiramente, o senhor está me Boa escutando? noite. Estamos escutando perfeitamente. Tem um pequeno Ah, ruído ao fundo, mas está dando para escutar. ok, perfeito. Perfeito, assim, quase perfeito, né? Vamos lá. Eu criei aqui um arquivo. Eu consigo compartilhar com vocês? Consegue, só um A minutinho, deixa tela? eu. Prontinho, agora você consegue. Consigo compartilhar aqui? Consegue. Ah, apareceu. Só um minuto. Perfeito. Apareceu para vocês? Visível, visível. Ok, perfeito. Bom, primeiramente, boa noite a todo mundo. Boa noite ao senhor Boa professor noite. Tonuca. No caso, o tema escolhido aqui ele foi o acordo de não persecução penal e a extrajudicialidade na resolução de conflitos. A gente vai estar abordando esse tema, tentando trazer todos os conteúdos que abrangem ele, certo? E todos os conteúdos que foram abordados também ao longo do TCC escrito, ok? Aqui em vídeo. Bom, deixa eu só entrar aqui no arquivo para a gente conseguir passar por ele, que não está indo, não sei por que razão. Mas, enfim. Bom, aqui a gente tem o TCC ele dividido em algumas partes. A primeira parte dele seria a introdução, certo? Que, bom, como os demais colegas, eu acabei utilizando da pesquisa bibliográfica qualitativa, que é a pesquisa utilizada no campo do direito para estar fazendo esse tipo de trabalho. Eu acho importante a gente estar trabalhando aqui a questão da mutabilidade das normas, porque qual é a razão, né, que faz com que surja o acordo de não persecução penal? As normas, elas são voláteis e elas o tempo todo são alteradas dia após dia, né, pelo nosso legislativo. E o acordo de não persecução penal, ele surge a partir daquela clássica regrinha, aquela clássica estrutura de 3 pilares, que é a estrutura do surgimento do direito, né, que é o fato, quando ele tem uma valoração positiva, certo? Ou seja, a sociedade julga que aquele fato seja algo importante, a gente tem ali o fato valorado positivamente se tornando, consequentemente, uma norma. Ou seja, a sociedade pega o fato, considera que aquilo ali seja importante, e a partir daquilo vai nascer uma norma, e essa norma vai delimitar como que a própria sociedade lida com aquele fato. Aqui, a gente tem no surgimento do acordo de não persecução penal, a questão da denúncia, certo? Porque o Ministério Público, ele faz a propositura da denúncia. O que é isso? Bom, a gente tem um agente, que é o agente que vai praticar um delito, um crime ou até mesmo uma infração penal. No caso, o Ministério Público, ele pega esse agente e ele oferta uma denúncia. Para que serve essa denúncia, né? Para a gente estar colocando esse indivíduo dentro do escopo do processo penal judicial, que é basicamente o que a gente está tentando evitar com esse acordo. No caso, inclusive, já exista essa denúncia, que é num caso em que, assim, o Ministério Público já ofertou essa denúncia, como que a gente faz para possibilitar que esse denunciado ele tenha a possibilidade do acordo? A gente tem o arquivamento do processo judicial, certo? Que é de praxe o que é feito quando a gente tem a oferta do acordo pós a denúncia, né?
Aqui a gente tem também os requisitos que são importantíssimos para a gente entender em quais casos esse acordo ele é proposto pelo Ministério Público. E os requisitos eles são basicamente a ausência da violência ou da grave ameaça, ou seja, crimes tais quais roubo, latrocínio, não são crimes que podem participar desse tipo de acordo. A gente tem a ameaça tendo que necessariamente ser feita com uma pena menor do que 4 anos. Então, assim, não teve violência, não teve grave ameaça. A pena é inferior a 4 anos. Nesse caso, a gente pode ofertar a propositura desse acordo. E a gente tem aqui outros fatores, como a reincidência. O indivíduo ele não pode cometer o crime mais de uma vez. Ele não pode ter também tido outro acordo com o próprio Ministério Público dentro do período de 5 anos, ou seja, se eu cometi um crime, no momento em que eu cometi esse crime, passa a contar 5 anos, e após 5 anos do cometimento desse crime, e consequentemente de eu ter assinado esse acordo, eu posso estar, assim, infelizmente, né, cometendo um novo crime e tendo essa nova propositura de um novo acordo. E aqui a gente tem a parte que é mais debatida, né, dentro dos requisitos, que é a questão da confissão formal e circunstancial. A confissão formal, ela se dá através de um documento, certo? Que você vai assinar junto ao Ministério Público, que inclusive pode ser o próprio acordo, afirmando que você de fato cometeu aquele crime. E a confissão circunstancial, por sua vez, ela se dá à medida que você detalha como aquele crime foi cometido. Então, assim, são 2 requisitos presentes e importantíssimos para a gente ter a propositura do acordo de não persecução penal. Além disso, bom, a gente tem as leis em que o acordo ele aparece, né, sendo a principal delas a Resolução 181 de 2017, que ela foi uma resolução criada para justamente desabarrotar o sistema penal brasileiro, porque a gente, todos nós aqui sabemos, eu acho, da quantidade de processos que a gente tem nas varas penais, né? E aqui a gente tem outros artigos que eles são importantíssimos até para a gente estar debatendo, que é o próprio pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, que trouxe o acordo de não persecução penal no artigo 28, inciso A, perdão, a linha A, que é o que a gente tem hoje no nosso ordenamento como o acordo de não persecução penal, até porque, assim, a resolução, ela traz a ideia do que viria a ser o acordo e o pacote anticrime, ele concretiza essa ideia, ou seja, é algo bem recente no nosso ordenamento, né? E a gente tem os debates acerca tanto das funções da pena, né, da aplicabilidade das funções da pena, porque assim a pena no direito penal ela visa punir, prevenir e ressocializar na ordem, né? Prevenir primeiro, punir depois e ressocializar no final. Ou seja, o indivíduo ele passa por um filtro, basicamente, em que ele primeiro coagido a não cometer um crime, certo? Ou seja, no momento em que ele vê a pena no Código Penal, ele já fica assustado com aquela pena e ele pensa 2 vezes antes de estar cometendo um crime. A gente tem a figura da punição, que é quando o indivíduo de fato comete esse crime e ele vem a sofrer alguma sanção, certo? Punição é essa. Tanto a punição quanto a prevenção, elas estão presentes no acordo de formas distintas, né? A gente tem a prevenção se dando pelo fato de que, ainda você sabendo que o acordo existe, o Código Penal não deixou de existir, certo? Então, você, no momento em que se depara com uma lei no Código Penal, um artigo de lei, você vai sofrer, sim, essa prevenção, né? Essa figura da prevenção. A punição, ela se dá através de diversas medidas, que aí cabe ao Ministério Público firmar caso a caso, de acordo com os entendimentos que ele julgar necessários. Inclusive, a medida mais comum, se eu não estou enganado, é eu esqueci aqui agora o termo para me referir a ela, mas é uma medida que é o trabalho voluntário, né? Que é quando você presta o trabalho para a sociedade para devolver, você devolve aquele dano que você causou. Então, por exemplo, se eu estiver falando de um furto, você vai devolver aquele objeto em forma de alguma outra coisa, alguma outra prestação para a própria sociedade que foi furtado, no caso. E você tem a figura da punição, que é o questionamento mais comum e mais corriqueiro com relação a esse acordo, né? Se de fato você está punindo o indivíduo
à medida que no Brasil a gente entende, né, as duas figuras de punição como sendo a pena preventiva de liberdade e a restritiva de direitos. A pena preventiva de liberdade, que é que a gente está mais habituado, inclusive, ela é tida como uma punição severa, certo? Porque você perder o direito de ir e vir para onde você bem entender que está garantido pela Constituição Federal, ele é de fato uma punição. Você muitas vezes pode estar submetido a diversas formas diferentes dessa perda desse direito. Entretanto, no acordo de não persecução penal, você não tem essa figura de punição. Você tem figuras diferentes. E se debate muito, eu trouxe muito até durante o texto, né, o corpo do trabalho, essa questão da punição por outros meios, como isso se dá em outros países, inclusive, como outros países abordam esse tema. E, no final das contas, o entendimento, assim, ele chega a ser o de que todas as figuras da pena elas são respeitadas pelo acordo. Esse é um entendimento comum hoje para a maioria dos doutrinadores brasileiros, inclusive ao longo da pesquisa, por ser recente, eu não achei nenhuma discordância com relação a isso. Nem a questão do cumprimento das funções da pena, nem quanto à questão do como isso se dá em outros países, né, que eu acabei abordando aqui. Em todos os países onde surgiu o acordo de não persecução penal, ele acabou por ser uma figura que desabarrota o sistema penal, desabarrota as varas, e pelo simples fato de que ele tira esses quantitativos processuais, ele acaba resolvendo na esfera extrajudicial um conflito que muitas vezes não precisaria sequer estar chegando realmente na esfera judicial, né? E eu acredito que, por fim, aqui para a gente estar comentando, tem também alguns princípios que são o do contraditório e da ampla defesa, que ele está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 55. Ele é um inciso que ele traz o direito à pessoa de se defender perante a justiça, certo? Então, eu sofri uma acusação, sofri uma denúncia, eu tenho direito à defesa. E aqui a gente vai lembrar lá do pré-requisito, que é o pré-requisito para que seja feito esse acordo, né? Que é a confissão formal e circunstancial. Como se dá o meu direito à defesa, tendo em vista que eu estou diante do Ministério Público após o cometimento de um crime e eu estou recebendo uma documentação dizendo, olha, confessa esse crime que a gente vai estar te ofertando um acordo e você não vai estar sofrendo a denúncia. Aqui a gente tem a importância, na minha visão, na minha opinião pessoal e técnica, a gente tem a importância de ter bons advogados, de ter bons defensores públicos que vão estar instruindo essa pessoa frente ao Ministério Público a se deve ou não ser feita essa confissão, quais são as possibilidades, o que pode acontecer, certo? De tal forma que isso, de maneira nenhuma, ao meu ver, vai estar violando o princípio do contraditório e ampla defesa. Novamente, no corpo do trabalho, eu trouxe outros autores que trazem essa mesma perspectiva. E, por fim, o princípio de presunção e inocência, certo? Que é também explicitado pela mesma problemática, porque se eu preciso confessar o crime, eu estou presumindo a minha culpa, certo? O acordo, ele presume a culpa de todas as pessoas que têm a sua mera propositura. Então, nesse caso aqui, a gente tem a violação desse princípio, sim ou não. E esse princípio, novamente, previsto no artigo, esse é o artigo 5º da Constituição Federal de 88, o inciso 57, se eu não estou enganado. Esse princípio de presunção e inocência, ele não, novamente, na minha opinião técnica, ele não chega a ser um princípio violado, de novo, pela importância da gente ter bons profissionais na área do direito, bons operadores, que vão estar instruindo esse cliente, certo? Seja através da justiça, certo, privada, justiça privada, não, perdão, da advocacia privada, seja através da defensoria pública, vão estar instruindo esse cliente a aceitar ou não esse acordo e aceitar ou não as suas consequências. Certo? Ao longo do slide, eu trouxe para vocês algumas outras coisas, como, por exemplo, uns agradecimentos finais que eu tinha colocado. Eu não sei por que eu não consigo passar ele aqui, mas Ele não eu gostaria passando, de não, estar Rafael? agradecendo. Não está passando, Perdão? não? O slide não está. Eu Não não sei. tá...
É, Olha, eu realmente não sei porque ele não está passando. Eu posso tentar aqui parar o tenta de novo, compartilhamento de ver se tela? você. Tenta abrir, então, na página dos agradecimentos direto agora, em vez de você passar. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui abrir um diferente. Vocês estão visualizando? O mesmo slide. O Sim. slide inicial, acaba. Vê se agora ele está passando para vocês. Não? Não, Tá, não. ok. Você não quer tentar abrir nos agradecimentos? Não, eu posso só comunicar mesmo. Eu tenho Tá. eles aqui, não tem problema não. Os agradecimentos finais aqui, eu trouxe primeiro o Dr. Gustavo Bacin Schwartz, certo? Que ele é meu pai, no caso, e ele esteve presente comigo ao longo de toda a jornada, certo? Do início ao término da minha faculdade, praticamente. E eu tenho muito a agradecer ao meu pai por ter chegado até aqui. Tenho um agradecimento da minha mãe, doutora Carla Barbosa de Oliveira. Carlos Carinho Barbosa de Oliveira, está aqui me corrigindo, inclusive. É, ela também, né, como vocês devem imaginar, me ajudou muito a chegar até aqui, a chegar à conclusão desse curso. Tenho um agradecimento ao Fábio Lisboa Pirajá, que ele é meu padrasto, não deixou, assim, não me deixou em momento nenhum também, né, até chegar desse momento. Agradecimento a Kessia Rocha dos Santos, aí, futura doutora também e amiga. Agradecimento ao professor Sinclair, doutor professor Sinclair, e, é claro, a toda a banca que vai estar aqui avaliando, vai estar aqui disposta a fazer perguntas para que a gente possa estar respondendo. Parabéns, parabéns, Rafael. Brilhante, brilhante apresentação. Eu tenho o prazer de passar a palavra ao nosso querido examinador, professor Tiago Santos Andrade, para arguir o candidato e tecer as suas considerações acerca do trabalho. Com a palavra, professor Tiago. Tudo bom? Gostei bastante do trabalho escrito. Tive acesso há uns 2 dias atrás. Gostei bastante da fundamentação, principalmente dos autores da doutrina exterior que você fez o estudo comparado, né? Mas vamos lá. Sobre acordo de não persecução penal, eu vi que você fez um estudo comparado com outros países, Estados Unidos e União Europeia, principalmente. O que a gente tem de diferente do acordo de não persecução penal no Brasil, o ANPP, e o que é produzido nos Estados Unidos? Então, eu vejo que o Ministério Público ele tem essa função de poder deliberar diretamente com o acusado ali o que vai ser barganhado, entre aspas, né? Qual vai ser, consegue negociar uma pena até abaixo do mínimo legal, se necessário, se a condição for aceita pela magistrada. E no Brasil a gente tem essa possibilidade? Quais são os limites desse acordo? Bom, no Brasil, o que ocorre é o seguinte: a gente tem a figura do juiz natural, certo? Que é o juiz que, em certos casos, ele não pode estar julgando, tendo em vista alguma complicação que ele tenha no sentido de ser familiar, ser amigo, enfim, a gente tem essa figura do juiz natural. Em alguns casos, no exterior, a gente deixa de ter essa figura com relação à propositura do acordo. E no Brasil, recentemente, o acordo ele se tornou de direito subjetivo. Ou seja, todo agente que se enquadre dentro da perspectiva da propositura, ele tem direito subjetivo a essa propositura. Ou seja, não cabe ao magistrado, de maneira nenhuma, olhar para aquele indivíduo e ofertar ou não a propositura, deixando assim ele à margem ou não da denúncia do Ministério Público. No Brasil, a gente tem isso funcionando dessa forma, sendo que no exterior, em alguns países, a gente tem isso funcionando de uma forma distinta. O magistrado ele pode olhar caso a caso e entender: neste caso aqui cabe a propositura do acordo de não persecução, neste caso aqui não cabe. Então, acho que essa é a principal diferença. Voltando no ANPP, quais são as figuras que podem estar ofertando ao acusado, ou suspeito, ou indiciado, o acordo de não persecução penal? Então, a figura que acaba fazendo a propositura dessa oferta é o Ministério Público, diretamente. O Ministério O delegado de polícia poderia fazer esse acordo? que eu Ofertar? saiba, que eu saiba, o delegado de polícia ele pode comunicar a existência do acordo, mas a propositura direta vai feita somente pelo Ministério Público. Beleza. Você falou que houve algumas mudanças com o advento do pacote anticrime. Quais foram essas mudanças? Então, o pacote anticrime ele traz diversas mudanças para o ordenamento penal.
das principais, assim, para a colaboração com esse trabalho é justamente a criação do acordo. Porque antes a gente tem, que nem eu comentei, né, a resolução, se não me falha a memória, resolução 181 de 2017, que era a resolução Então, que idealizou. não havia Perdão? acordo, no pacote anticrime não havia acordo de não persecução penal? Não, então, é justamente isso que eu estou comentando. Ele existia através de uma resolução, mas ele não existia dentro do Código Penal. Ele foi colocado, assim, de maneira mais adequada, por assim dizer, no ordenamento penal brasileiro, com a chegada do pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, certo? E ele está previsto no artigo 28, a linha A. Bom, satisfeito. Muito bem, muito obrigado, professor Tiago, muito obrigado, parabéns ao Rafael pelas explanações e pela forma tão precisa, né, que respondeu aos judiciosos questionamentos do examinador. E, na sequência, nós convidamos a fazer uso da palavra o candidato Lucas Furtado Grange. Lucas, nós estamos chegando ao final do curso, eu não aprendi ainda a falar o seu sobrenome. Me perdoe. Sem problema, professor. Todos me escutam? Estamos ouvindo em alto e bom som. Então, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer primeiro a oportunidade, né, de, agora concluindo o curso, poder apresentar a pesquisa. O tema resultante foi conflitos e concorrências entre direitos fundamentais e as objeções de consciência. Acredito que, da mesma forma como aconteceu com o Ricardo Sanches, aconteceu comigo. Eu tinha uma proposta inicial, mas acabamos não conseguindo levar por conta do tempo e do tamanho da pesquisa. Então, houve um pequeno desvio, digamos assim. A ideia da escolha da pesquisa, só vou fazer uma breve introdução para que faça sentido, se deu por uma questão de um desejo pessoal, né? Durante todo o curso, eu almejei trilhar trilhar o curso já direcionando para a carreira da magistratura, que era o que eu queria desde o início. Então, eu compartilhei isso com algumas pessoas ao longo da trajetória, alguns colegas, alguns professores. O professor Sancler foi uma dessas pessoas. E dentro da função do magistrado, sempre me ocorreu a necessidade, o interesse de entender como é que se daria a sentença em casos que envolvessem conflitos de direitos fundamentais. E aí, paralelo a isso, durante a caminhada na graduação, eu tive acesso a um livro, né, um livro que ele é relativamente recente, e ele traz uma situação, não é um caso real, né, é um caso fictício, mas ele traz exatamente essa situação, onde uma magistrada, na corte inglesa no caso, precisava decidir entre dois direitos fundamentais. No caso em si, entre o direito à vida e o direito à religião. E aí comecei a ler, esse livro virou um filme, eu tive acesso ao filme também, e através disso eu comecei a embasar a pesquisa. Então, nesse sentido, a ideia era fazer um paralelo entre a ideia do que o direito brasileiro tem em cima dessa situação e a obra literária. Mas ia ficar muito extenso, então nós mudamos um pouco o foco, e aí foi quando eu resolvi trazer à baila a ideia da diferença entre a concorrência e o conflito, tendo em vista que né, o conflito basicamente envolve duas pessoas e a concorrência são dois direitos em uma mesma pessoa. E aí né, fiz uma introdução explicando essa situação, o porquê da pesquisa, trouxe algumas exemplificações de quando pode se ocorrer a concorrência ou o conflito entre os direitos. Tendo sido isso resolvido, dissertei a respeito dos princípios norteadores e dos seus conceitos, tendo em vista que são eles o caminho inicial para que o magistrado possa vir a discorrer sua sentença.
É, depois dos princípios, eu passei a explanar diretamente a questão do que seriam os próprios direitos fundamentais. E aí, existem diversos autores com diversas áreas de enfoque, não é uma coisa totalmente unânime, tanto que também não é uma coisa totalmente, não foi posta de imediato, né? Ela foi conquistada através do desenvolvimento social, do desenvolvimento do próprio direito através da sociedade por si só. E aí, uma vez que os direitos fundamentais foram explanados, eu abordei a temática das dimensões dos direitos fundamentais, eh, abordando as três dimensões iniciais e pincelando a quarta, que não foi totalmente consolidada na referência bibliográfica pesquisada. E aí entro, de fato, na questão do que seriam os conflitos entre direitos fundamentais, explano essa situação e chego na análise que eu queria chegar, que é abordar o caso do Adam Henry, né, que é esse rapaz, esse jovem inglês, que era portador de leucemia, um tipo raro de leucemia, e era membro de uma seita conhecida como Testemunhos de Jeová. Então, no caso em si, ele tinha 17 anos, faltavam apenas 3 meses para completar os 18, mas o caso estava muito grave e ele precisa ser internado. O hospital entra com um pedido, a família entra com outro, e começa-se, então, a debater aquilo que deveria ser realizado com a urgência necessária para que ele pudesse ser ou tratado, né, com base no direito da vida, o direito à vida, ou não tratado com base no direito à religião que ele frequentava. Na pesquisa, eu vou esboçando tudo isso, trazendo algumas questões, algumas citações do próprio livro, algumas citações que a referência bibliográfica traz para que isso possa, da maneira como isso deveria ser feito. E aí a gente chega à técnica mais utilizada no ordenamento jurídico atual, que é a técnica da ponderação ou do sopesamento. Embora ela não seja uma técnica muito bem aceita atualmente por questão da possibilidade de gerar insegurança jurídica e abrir portas para o ativismo judicial. Então, eu faço uma breve consideração a respeito dessa técnica da ponderação e depois faço um último capítulo, onde eu não adentrei muito a respeito das objeções de consciência, mas como uma possibilidade de indagações, sabe, de suscitar mais pesquisa, de trazer mais questionamentos e aprofundar isso numa pesquisa posterior. E em cima disso a gente conclui justamente com essa questão da técnica não ser a mais adequada e tendo a grata surpresa de que, embora o objeto em si tenha sido uma ficção literária inglesa, no nosso ordenamento jurídico atual, e isso foi super recente, já existe uma decisão para ser seguida, né? Um caso que já foi julgado, trouxe uma certa ordem, digamos, né? Uma segurança jurídica de que, nos casos em que envolve transfusão de sangue em pessoas que são membros da seita Testemunho de Jeová, já está pacificado como deve ser resolvido. E assim eu concluí a pesquisa. Muito bem, muito bem. Parabéns, Lucas, pelo trabalho, pela apresentação. E com a palavra, o professor examinador Tiago Santos Andrade, para arguir o candidato e tecer seus comentários. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Gostei bastante da sua explanação. Estou bastante Alexi. Esqueceu desse daqui, ó.
Crítica da Razão Pura de Immanuel Kant, também um grande clássico. Kant, Aprende bastante essa parte do... eu não me atrevi a usar Kant, não, embora eu tenha esse livro. Eu achei demais para mim nesse momento. A sorte só privilegia os ousados. Pô. Quem ousa vem. Mas vamos lá. Você citou, eu como advogado de direito administrativo, você citou Celso Antônio Bandeira de Mello, já ganhou alguns pontos. Sim. Eu deixo para você uma pontuação, deixo também para os outros avaliandos, sobre a citação de algumas fontes, como Migalhas. Migalhas é um site que ali é como se fosse um Orkut do pessoal do mundo jurídico. Aham. Então, mesmo o caso que você trouxe é um caso notório, realmente teve relevância, tem várias confirmações, mas muito cuidado. O Sim. Migalhas é uma rede social onde qualquer um pode postar qualquer coisa Eu fiquei preocupado exatamente por ser um site tipo um Orkut mesmo. é, E aí eu fui procurar o acórdão, né? E aí como estava dentro do site do tribunal, e aí tem o número do processo, teve um acordo de assunção, aquela coisa toda, aí eu falei, não, dá para citar porque, embora esteja numa fonte mais informal, o caso procede, né? Aí eu fiquei mais tranquilo. e outros artigos que você citou aqui, como o do Adriano Marteleto Godinho, eles também compactuam com o que foi dito. Então, basicamente, eu gostei bastante da explanação, não tenho muitas dúvidas a tecer, foi muito bem explicado. O trabalho escrito está impecável, tanto a fundamentação nacional quanto a estrangeira foi muito bem colocada na ordem didática, está muito bem escrito. Eu tenho um último pedido para fazer, como se eu fosse seu aluno agora, do primeiro período de graduação. Explica para mim o que seria a objeção de consciência em um minuto. É, objeção de consciência, é difícil explicar isso sem citar exemplo, porque quando eu comecei a conversar isso com o professor Sanglé, eu fiquei com dúvida do que seria de fato objeção de consciência. E aí eu fui procurar, fui pesquisar. É, é como se fosse um. É mais fácil citar, é mais fácil explicar exemplificando. Por exemplo, a gente fala muito dessa questão de direito à crença, direito à vida, mas, por exemplo, a gente está num país que, embora seja laico, a maioria da população é cristã. Então, é difícil a gente, por exemplo, pegar as religiões de matriz africanas, por exemplo, e tentar entender como é que ficariam os rituais de sacrifício dessas pessoas nessas horas, entendeu? É, então, partindo disso, eu fui buscar conceitos. E aí, eu peço licença para ler uma definição, que é, que é a seguinte: objeção de consciência, direito fundamental, é uma posição subjetiva constante do direito constitucional, pela qual se isenta de qualquer sanção o incumprimento de um dever jurídico específico, por razões relacionadas com as convicções do respectivo titular, desde que realizado de um modo individual, pacífico, privado. Que é, por exemplo, ah, consegue imaginar essa questão do próprio ritual de sacrifício de animais dentro de uma seita ou de uma religião de matriz africana, por exemplo, e dentro do direito do meio ambiente, por exemplo, né, da proteção ao meio ambiente e a religião, no caso dessa pessoa, dela não ser punida por uma questão específica dela, da crença dela, do ato dela. Um outro exemplo, por exemplo, que eu também atrelo à religião, é a possibilidade de um adventista não estudar nas sextas-feiras. É, consegue entender? Entendido? Bem entendido. Eu deixo exemplo para vocês aí na literatura clássica, também tem um filme chamado Até o Último Homem, que fala sobre o Cabo Ross da Marinha Norte-Americana. Na Segunda Guerra Mundial, ele, por objeção de consciência, ele não pegava em armas, mas ele atuou como médico de combate. É um filme bem legal, Até o Último Homem. Fica aí a A dica. ideia do não matar, né? Do estar na guerra, mas. Não matar. Ele acabou ajudando de outra forma. Aham. Parabéns, Lucas. Gostei bastante do trabalho escrito, da explanação. Demorou mais de um minutinho para explicar aí, mas mandou bem. Vamos satisfeito. Agradeço a Obrigado. todos.
E Professor, parabéns. professor Tiago, modestamente, são meus alunos, né? Fazer o quê, né? São ótimos. Ô, Rafael, eu não fiz a fotinha sua falando. Você se importa de dar um oi para nós aqui? Pode Só fazer, para, professor. Por por gentileza. gentileza, só para eu dar o print. No seu melhor ângulo. Todos são melhores, professor. Modesto, modesto, modesto. Brincadeira, Muito realmente. obrigado, Rafael, muito obrigado. Colegas, muito obrigado. As apresentações foram maravilhosas, os trabalhos é, me enchem de orgulho e de alegria. Eu peço agora a licença, tanto aos nossos queridos concluintes, como também os visitantes que nos honram com as suas presenças na banca de hoje, para que a banca se retire, para que eu e o professor Tiago possamos deliberar. E vocês podem, por gentileza, permanecer logados. Nós vamos apenas fechar os microfones e aí vocês, durante um breve lapso de tempo, ficarão privados da nossa belíssima imagem. Tá certo? Vamos lá, professor. A banca retorna do recesso e chegamos aí aos resultados que serão comunicados pelo professor Tiago. Nós temos adotado nessa banca, dada a transparência, o princípio de comunicar as notas. Como em qualquer concurso, em qualquer certame, as notas são públicas. Eu consulto se algum dos colegas se opõe a que as notas sejam publicizadas nesse momento. Não havendo qualquer impugnação, então, eu tenho a honra de passar a palavra ao professor Tiago Santos Andrade, professor examinador desta banca, para a comunicação dos resultados oficiais. Boa noite, Mestre, tá... senhores. Vamos lá, esse é o grande momento. Por ordem de apresentação, Leidiane Araújo Fernandes, nota 9,7, parabéns, excelente trabalho. Segundo
apresentado Ricardo Sanches, nota 10, parabéns, excelente trabalho, impecável, não há algo a ser retocado. Terceiro apresentante, Rafael Schwartz, nota 9,5, parabéns. E finalizando, Lucas Furtado, nota 9,9, parabéns a todos os graduandos hoje. Bem-vindos às minhas amigas, em breve estaremos juntos aí, ombreando nos corredores, nos tribunais, nas delegacias. Espero que do mesmo lado, mas sim lados diversos. Teremos respeito, teremos cordialidade e, acima de tudo, seremos colegas de profissão. Tudo bem? Muito obrigado. Foi uma honra participar dessa avaliação final, que é apenas o encerramento de um ciclo acadêmico e o início de um novo ciclo, que é o ciclo de trabalho, uma magistratura, rumo ao Ministério Público, principalmente, uma advocacia, com assessoria, consultoria. Não importa qual área do direito ou da ciência jurídica vocês escolham sempre o caminho da excelência, da verdade e da justiça. Isso é o mais importante. Muito bem, mestre, muito bem. Parabéns a todos os concluintes dessa noite, todos os trabalhos aprovados, as notas são excelentes, né? Eu pude acompanhar a trajetória de vocês durante esses meses, as lutas, as dificuldades, né? É, em meio à atividade acadêmica, as lutas da vida diária, né? E vocês são vitoriosos, não apenas por esse resultado brilhante que colheram nessa noite, mas também por não terem desistido, por terem persistido, né? E tido essa resiliência e chegado até aqui. Eu agradeço do fundo do meu coração o privilégio de poder ter compartilhado com cada um dos senhores agora excelências, né? Em breve, né, professor Tiago, com cada um de vossas excelências, essa oportunidade dessa trajetória e de ter compartilhado esse momento ímpar do coroamento da trajetória acadêmica de vocês. Que Deus os abençoe, os ilumine e onde quer que estejamos, ali vocês terão um velho professor e um amigo a todo tempo. Uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado, tá? Parabéns. Hoje é dia de comemorações. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Gente, boa noite.